pessoal! A gente vai agora para o terceiro exercício de energia cinética e trabalho, ok? Esse exercício nos diz o seguinte: um fazendeiro engata um trenó carregado de madeira ao seu trator e o puxa até uma distância de 20 metros ao longo de um terreno horizontal. Então nós temos um deslocamento aqui, vou até colocar ele de outra cor, para a gente saber que ele é o vetor deslocamento. Ok? Então, esse trator se desloca 20 metros aqui, nessa direção horizontal, sentido para a direita. O exercício ainda nos diz que o peso total do trenó carregado é de 14.700 newtons. Nos diz que o trator exerce uma força constante de 5.000 newtons, formando um ângulo de 36,9 graus acima da horizontal, ou seja, essa força de tração aqui, que a gente tem uma corda entre o trator e esse bloco aqui, esse trenó carregado. Então, essa força de tração aqui tem um módulo de 5.000 newtons e ela forma um ângulo φ aqui com a horizontal de 36,9 graus. Há ainda uma força de atrito aqui, Lembrando, força de atrito é sempre na mesma direção do movimento, mas no sentido oposto. Então, se o deslocamento é da esquerda para a direita, a força de atrito vai ser da direita para a esquerda. Calcule o trabalho que cada força realiza sobre o trenó e o trabalho total realizado por todas as forças. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular trabalho. Primeiro, a gente vai calcular o trabalho de cada uma das forças. Aparece aqui ainda uma força normal, porque esse trenó está sobre uma superfície. Então, a gente vai calcular o trabalho de cada uma dessas forças e depois vai calcular o trabalho total. A gente vai ver que para calcular o trabalho total, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente calcula o trabalho de cada uma das forças e soma tudo, resultando no trabalho total, ou a gente encontra uma força resultante, resultante de todas essas aqui. Essa força resultante vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, me dá o trabalho total. Nesse caso, como a gente já vai ter calculado o trabalho de cada uma das forças, é muito mais fácil só somar todos esses trabalhos para achar, então, o trabalho total. Então, vamos começar aqui. Trabalho da força peso e o trabalho da força normal. Bom, o nosso deslocamento é horizontal. Tanto a força peso quanto a força normal são forças verticais, Ou seja, o ângulo entre o deslocamento e a normal, ou entre o deslocamento e a força peso, é de 90 graus. Cosseno de 90 a gente sabe que é zero. Então, sempre que uma força for perpendicular a um deslocamento, ela não vai realizar trabalho. Então, o trabalho da força peso, assim como o trabalho da força normal, é zero, ok? Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho sobre o corpo em questão, ok? Bom, segundo, já fizemos da força peso, vamos fazer da força de tração. Bom, a gente já sabe, já vimos, que para calcular o trabalho de uma força, a gente precisa do módulo da força, do módulo do deslocamento e do cosseno do ângulo entre eles. A força de tração é essa aqui, e o meu deslocamento é aqui, horizontal. Então, a gente tem um ângulo φ entre eles, que o exercício me diz que é de 36,9 graus. Então, eu tenho que o trabalho da força de tração vai ser o módulo da força de tração, 5.000 newtons, o módulo do deslocamento, 20 metros, vezes o cosseno de 36,9 graus. Resolvendo isso aqui na calculadora, tomando cuidado de deixar a calculadora de vocês em graus e não em radianos, a gente chega no valor de 80 quilojoules, ou 80
1000 joules. Ok? 80 vezes 10 ao cubo joules, da forma como vocês acharem mais fácil. Ok? Então, já calculamos o trabalho também da força de tração. Essa já foi, essa já foi, essa já foi. Só falta o trabalho da força de atrito. Da mesma forma, independente do tipo de força que seja, para calcular o trabalho é sempre o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Então, o trabalho da força de atrito, mesma coisa. Módulo da força de atrito, módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar aqui esse ângulo de θ para a gente não confundir com esse φ aqui, tá? Que a gente sabe que é 36,9. Por quê? O ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é diferente desse ângulo φ, né? Eu tenho deslocamento horizontal para a direita, força de atrito horizontal para a esquerda. Ou seja, o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, aqui a gente tem o seguinte. O trabalho da força de atrito é o módulo da força de atrito, 3.500, vezes módulo do deslocamento, 20, vezes cosseno de 180. Essa altura do campeonato, a gente já sabe que cosseno de 180 vale menos 1. Né? Então, vai ser 3.500 vezes 20 vezes menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser um trabalho negativo de 70 quilojoules. Então, já sabemos também que se a força está no sentido oposto do deslocamento, o trabalho é negativo. Então, já temos trabalho da força-peso da normal é zero, porque são forças perpendiculares ao deslocamento, né? O deslocamento horizontal, essas forças verticais. Temos o trabalho da tração, tração vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, esse φ, e o trabalho da força de atrito. Força de atrito, deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Deslocamento para a direita, força de atrito para a esquerda, né? Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Beleza? Primeira parte do exercício está feita. A segunda parte, o exercício nos pede para calcular o trabalho total. Como nós já calculamos o trabalho realizado por todas as forças, para calcular o trabalho total, fica fácil. Trabalho total vai ser trabalho da força normal, mais o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força de tração, mais o trabalho da força de atrito. São as 4 forças que aparecem nesse nosso sistema. Né? Nós já calculamos aqui. Sabemos que o trabalho da normal é zero, assim como o trabalho da peso também é zero. Né? O trabalho da força de tração, a gente viu que era 80.000, né? 80 quilojoules. E o trabalho da força de atrito era de 70 quilojoules, mas no sentido negativo, né? Menos 70.000. Né? Isso quer dizer que o trabalho total realizado por essas forças é de 10 quilojoules. Ok? A gente poderia também, desculpa, a gente poderia também aqui, ó, decompor a força de tração. Teria uma componente Tx e uma componente Ty. Né? Essa componente Ty, perpendicular ao deslocamento, não realizaria trabalho. E a gente tem Tx, que é T cosseno de φ. Então, quando a gente fosse calcular, né, aqui, T cosseno de φ vezes D, me daria o trabalho de Tx, e a força de atrito não muda. Então, a gente ia chegar exatamente no mesmo resultado. Beleza? Só isso. Já voltamos para o último exercício de energia cinética e trabalho.